Obrigado. Ainda de pé, abram lá a palavra de Deus em João, capítulo 17. Vamos ler a palavra de Deus, agradecendo a Deus pela oportunidade, pelos meus líderes pela oportunidade, mais uma vez, estar aqui trazendo a palavra de Deus. E eu sempre digo, que subir aqui nesse altar dá muita ansiedade, muito nervosismo, dá embrulho no estômago. Por quê? Porque essa é a maior responsabilidade da minha vida. Se eu trouxer aqui hoje algo que está no meu coração e que não está de acordo com a palavra de Deus, eu responderei perante o Senhor. Olha a responsabilidade, irmão. Vocês não são qualquer pessoa. Por vocês, Ele morreu naquela cruz. Vocês são nação eleita. Vocês são filhos dEle. Nós somos a noiva do Cordeiro. E Ele te ama com a maior força possível. Ao ponto de falar, se um de vocês fizer um desses pequeninos, que somos nós, tropeçar, melhor seria se você tivesse jogado da ponte com uma corda amarrada no pescoço. Está isso lá em Lucas. Então, se eu fizer você tropeçar hoje, eu vou pagar caro. Então, isso traz muito peso sobre nós. Mas, graças a Deus, hoje nós vamos falar da palavra de Deus, e eu vou falar só aquilo que o Espírito Santo mandar eu falar. Se Ele mandar eu pegar pesado, eu vou pegar. Se Ele mandar eu ficar bem tranquilinho, eu vou ficar bem tranquilinho. Amém? Estou brincando. João 17. Palavra do Senhor. Depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse, uma oração: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu, papai, te glorifiquei aqui na terra, realizando a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Obrigado, nenê. Manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho dado, transmitido as palavras que me deste. E eles as receberam, verdadeiramente reconheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu peço, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou mais no mundo, mas eles continuarão no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava o teu nome que me deste, eu os protegi, nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora, vou junto para ti, e isto no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peça que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor Deus, aqui está a tua palavra. Jesus, essa é uma oração que o Senhor fez. Uma oração que alcançou nós aqui nesse dia. E o Senhor marcou um encontro com cada vida que está aqui. Pai, que em nome de Jesus a tua palavra seja rema nessa noite. Que traga transformação, que traga libertação, Senhor, em nome de Jesus. Que esses amados irmãos, Pai, filhos teus que estão aqui nessa noite, voltem para casa, Pai, com a resposta que vieram buscar. Eu sei que o Senhor já falou através dos louvores, o Senhor já falou através da palavra do nosso irmão Jorge, o Senhor falou através das ofertas, mas agora, Pai, fala a eles, em nome de Jesus, através da tua palavra, Senhor. É assim que eu oro e eu te agradeço, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar? Irmãos, nós acabamos de ler aqui um texto, que é uma oração de Jesus. Essa oração ela é dividida em 3 partes. A primeira, ele fala dele. Eu glorifiquei a ti, eu representei a ti. A segunda,
ele ora pelos seus apóstolos, pelos seus discípulos mais próximos. E a terceira parte, ele vai clamar pela nossa vida. Ele vai clamar por mim e por você. E no tema desse mês que nós estamos tendo, é uma vida leve e uma vida livre. E nós só poderemos ter uma vida leve e livre se nós estivermos aos pés de Jesus. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Porque o homem, ele clama e ele quer cada vez mais se tornar leve. Só que o mundo cada vez mais coloca peso sobre ele. As pessoas pensam que estão livres, leves, mas não estão. O pecado coloca grandes fardos sobre as pessoas. Coloca um peso muito grande sobre as pessoas. As pessoas acham que elas são livres, mas não são. Elas não conseguem aproveitar um final de semana sem beber. Elas não conseguem sair sem usar droga. Elas não conseguem viver mais sem promiscuidade, sem sexo. Elas só encontram alegria e felicidade nessas coisas. Portanto, elas estão em um cativeiro. Elas estão em escravidão. Só que elas não percebem isso. Quando o homem ele cai no Éden, junto com a sua esposa, Adão e Eva, eles não precisavam de nada, irmãos. Eles eram 100% plenos. Não precisavam fazer culto. Não precisavam dizimar. Não precisavam ofertar. Até a queda de Adão, ele nunca fez uma oferta. Sabe o que ele precisava fazer? Apenas ser quem ele foi criado para ser. E ele foi criado para cultivar o jardim. Ele só fazia isso. Segunda coisa que ele fazia muito, se relacionar com Deus. Então ele tinha a responsabilidade de cuidar do jardim e a comunhão com Deus, com o próprio Deus. Você imagina uma igreja de 2 membros, onde o pregador é o próprio Deus. Ele se relacionava com Deus. Só que quando ele cai, ele é afastado de Deus. E Deus fala uma coisa para Adão: Adão, onde você está? E essa pergunta ecoa na nossa vida até hoje. E a partir daquele dia, o homem teve um rombo dentro dele, um anseio na alma de querer Deus, ou um Deus. E a partir daquele dia, todo homem nascido de mulher nasceu com um grande vazio dentro do peito. E o salmista vai dizer que a alma dele ansiava por Deus. Clamava assim como a corça suspira pelas águas. Todos nós, em algum momento, percebemos isso. Eu preciso de Deus. E Deus se revelou a todos nós, inclusive as pessoas que não acreditam nele, através das coisas criadas. Então, como diz lá em Romanos capítulo 1, nós nos tornamos indesculpáveis. E para resolver isso, Deus tinha um plano. Deus não foi pego de surpresa quando o homem caiu no Éden. Deus sabia exatamente o que ia acontecer. Tanto é que antes da fundação do mundo, o cordeiro já foi imolado. É difícil entender isso, mas é assim que aconteceu. Deus tinha um plano. Mas por que Deus então permitiu que Satanás fosse lá e falasse com a mulher? Que o homem caísse? Colocou em risco toda uma humanidade. Porque Deus não queria apenas ser conhecido como um criador, e sim como um pai. E a partir daí, Deus foi levantando seus filhos, Noé, Davi, Moisés, que assumiram a responsabilidade de conduzir o povo, ou manter o povo no caminho certo. Deus levantou também profetas, que falavam algo que estava no coração de Deus. Estava falando da vontade de Deus. E também prometendo a vida do Messias, aquele que ia preencher o vazio do homem para sempre. Tudo bem, nós sabemos, Jesus nasceu no tempo certo da Virgem Maria. Ele cresceu até os 30 anos, aprendeu a profissão de seu pai, e com 30 anos ele começa seu ministério. E Jesus poderia ter feito algo extraordinário para mostrar quem ele era. Sabe o que ele poderia ter feito? Invocado lá aquela carruagem que levou Elias para o céu, estacionado ela no centro de Jerusalém, Dani, pegando fogo, chegava assim, ó, eu sou filho de Deus. Montasse na carruagem e ficasse dando volta em volta de Jerusalém, pela Judéia,
e gritando, eu sou o Filho de Deus, eu sou o Filho de Deus. Não bastasse isso, ele poderia também estar amarrado Satanás e carregado Satanás em praça pública, assim, ó. Quem quer Satanás, quem quer eu? Poderia ter feito isso ou não poderia? Mas muito pelo contrário. Ele escolhe 12 homens, sem formação nenhuma, sem expectativa nenhuma, para treiná-los durante 3 anos, para prosseguir com a obra que ele começou. É loucura isso ou não é? Sabe quem estava seguindo ele ali? Um miliciano, que queria levantar e pegar a espada para conquistar novamente o domínio da Judéia, que era dominada pelo Império Romano. Tinha 2 homens que queriam que Jesus orasse para que descesse fogo do céu e queimasse toda a cidade. Tinha um pescador que entendia muito pouco de vida espiritual, de relacionamento com Deus. Tinha um homem que era um dos mais odiados da sua cidade, Mateus, um publicano, um traidor do seu povo. Esse era o tipo de gente que Jesus escolheu para continuar aquilo que ele começou. E nessa oração que nós lemos aqui, Jesus vai clamar por esses homens. Ele fala, Deus, a obra que o Senhor me deu para fazer, não foi só morrer naquela cruz. Foi conduzir esses homens que o Senhor me deu para fazer aquilo que o Senhor quer que eles façam. Então a missão de Jesus não foi só morrer por você na cruz. Foi treinar 12 homens por 3 anos. E aqui ele vai entregar essa obra para Deus. Deus, eu não vou ficar mais aqui, Pai. Mas eu quero que o Senhor continue conduzindo eles pelo caminho que o Senhor quer que eles sejam conduzidos. Então ter uma vida leve e livre com Deus é exercer ou ter exercido a sua vontade na nossa vida. Mas para saber qual que é a vontade de Deus para a nossa vida, nós precisamos ter intimidade com a palavra. Nós precisamos ter intimidade com Deus nas orações. Nós precisamos ter tempo de jejum. E principalmente comunhão. Porque você não está aqui por você. Você está aqui pelo outro. A obra que esses 12 homens começaram a fazer depois que Jesus foi elevado aos céus, alcançou a tua vida. Se eles não tivessem assumido essa responsabilidade, hoje você não estaria aqui. E eles morreram para que essa mensagem continuasse a ser pregada. Eles entregaram suas vidas, irmãos. Nós estamos aqui em cima de sangue inocente que morreu para que essa mensagem fosse pregada. Eu estava falando agora há pouco com o Kaique, com o Daniel. Eu falei para eles, irmãos, o que esses homens viram que mudou a vida deles para sempre? Quem que eles viram dentro daquela fornalha? Com quem que Jacó lutou ao ponto de ter sua vida transformada, irmão? Quem que se encontrou com Paulo naquela estrada? Que ele nunca mais foi o mesmo. Com quem que Pedro se encontrou, que se prostrou e falou, tu és santo, eu sou pecador. Quem que é esse homem? Eu estudo, graças a Deus, eu gosto de estudar a palavra, irmãos. Eu gosto de ter intimidade com a palavra. Mas eu não quero ser só um professor. Eu quero ser uma testemunha daquilo que ele fez na minha vida, naquilo que ele tem feito na tua vida, naquilo que ele vai fazer na tua vida, naquilo que ele vai fazer na minha vida. Eu quero ser uma testemunha, irmão. E agora, aprofundando a palavra aqui, a palavra testemunha vem do grego mártir. Se for preciso morrer por essa palavra, eu morro. Isso é ser uma testemunha. Na época de Atos, onde os cristãos começaram a ser perseguidos, os soldados romanos chegavam, quebravam a porta, entravam e falavam aqui, eu fiquei sabendo que é um lar cristão. O sacerdote da casa, que era o pai, falava, é. Então beleza, se você continuar falando que acredita nesse Jesus aí que apareceu do nada, nós vamos matar você e toda a tua família. Eles falavam, tudo bem.
eu entrego a minha vida e a vida da minha família para que essa mensagem continue a ser pregada, porque eu fui tocado pelo Cristo. Não tem como dizer o contrário. Então, se nós somos transformados por Jesus, nada pode roubar esse lugar, irmão. Não tem como se afastar mais. Não tem como viver de outra forma. Não tem como. Versículo 6 do capítulo 17. Manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Se nós queremos fazer a vontade de Deus aqui nessa terra, nós precisamos cuidar de vidas. Nós precisamos ensinar. Nós precisamos discipular. O reino de Deus só avançará nessa terra de forma sólida se nós cumprirmos esse chamado por inteiro, irmãos. Essa semana eu estava conversando com um amado irmão e ele falou assim, nós precisamos evangelizar, nós precisamos ir para frente. Eu falei, glória a Deus, é isso mesmo. Só que nós precisamos cuidar dessas vidas também. Porque o nosso chamado é ide, fazei discípulos de todas, amém, batizando, ensinando-os a guardar tudo o que eu tenho ensinado. O Brasil não tem problema de id, irmão. Inclusive nós estamos mandando pessoa para fora, né? África, etc e tal. 70% da população acredita em Jesus. Tem muito id. Mas tem pouco discipulado. As grandes igrejas são muito boas em reter, treinar, mas são péssimas em enviar. Tem igrejas com 3 mil membros, a igreja tem que crescer, irmão. Em nome de Jesus, nossa pode chegar nesse número, amém? Só que quando chegar nesse número, tem que ser despertado na liderança. Peraí, precisamos enviar. Precisamos abençoar, precisamos enviar para fora, precisamos fazer crescer, precisamos que essas pessoas vão cuidar de outras. Porque senão nós vamos retendo, e nós desobedecemos a Jesus naquilo que Ele mandou a gente fazer. Ensinando a guardar tudo o que eu lhes tenho ensinado. Então você pode ser um baita pregador da palavra, testemunhar de Jesus, mas tem que pegar essa vida e levar ela até a terra prometida. Olha só, talvez nós estejamos sendo muito bons em tirar o povo do Egito. Só que nós não estamos sendo tão bons para levar para a terra prometida. Moisés era excelente em tirar a gente do Egito, mas ele não conseguiu entrar com eles na terra prometida. Cabe a nossa reflexão. A pessoa aceitou Jesus aqui. Quando foi a última vez que nós pegamos o telefone e falou, cara, velho, eu quero te ensinar, eu quero treinar você, se tiver alguma dúvida, liga para mim, vamos orar junto. Você viu como nossa obediência vai até certo ponto? Nossa obediência vai até certo ponto. E se nós estamos em desobediência, nós não estamos cumprindo a vontade de Deus. E é impossível ter uma vida leve. Porque outros deuses vão começar a entrar na nossa vida. As pessoas estão no mundo sobrecarregadas porque elas correm atrás de reconhecimento, correm atrás de sucesso, correm atrás do dinheiro. E quando elas piscam, elas estão lá com 70, 80, 90 anos, elas olham para trás e falam, o que eu fiz da minha vida? O apóstolo falou esses dias que ele leu um livro, né? Que o maior arrependimento dos homens qual que era? Passar mais tempo com a família, viver em prol dos filhos, viajar menos, se dedicar menos para a empresa, para a sua função no trabalho, ter mais tempo com gente. As pessoas não sabem o que é de fato alegria. Elas não sabem o que é ser feliz de verdade. Elas não sabem como preencher esse vazio. E nós vemos muitos famosos que conquistaram reconhecimento, like no Instagram, nas redes sociais, dinheiro, sucesso, mas estão tremendamente depressivos. Por quê? Porque falavam, quando eu tiver tantos 1000 seguidores, aí eu vou ser feliz. Quando ele chegou lá, ele viu que não era nada. E Salomão também fez isso. Salomão teve todas as mulheres que quis, todo o dinheiro que ele quis, nunca guerreou, o seu reino avançou enquanto ele reinava,
fez o templo para Deus. Pensa num homem realizado. Mas na velhice ele escreveu Eclesiastes. Tudo é vaidade. Tudo é vazio. De nada tem proveito. E ele vai escrever no capítulo 12, assim, ó: lembra do teu Criador, nos dias da tua mocidade, para quando chegar o dia mau, neles não tenha prazer. E eu vou te dizer, todos nós provavelmente teremos um dia mau. Vai começar a doer as costas, as pernas. Eu já tenho uma lombar de 65 anos. Vai começar a doer as costas. Vai começar a ter uma canseira um pouco maior. Está chegando o dia mau. Só que essa dor é momentânea. Um dia, Bruninho, você vai ter 2 joelhos novos. Um dia ele vai cessar toda lágrima. Na eternidade, irmão, no céu, não vai ter mais dor. Você não vai sofrer por mais nada. O teu sofrimento tem data e dia para acabar. A tua orfandade tem dia e data para acabar. A tua dor tem dia para acabar. As tuas lágrimas têm dias contados, irmão. Um dia vai cessar. E Jesus vai dizer aqui na palavra, a eternidade, a vida eterna, é que eles te conheçam. Então, eu interpreto aqui, ó, que a eternidade já está disponível a nós. As promessas de Deus já estão disponíveis para nós. A eternidade não é um lugar que você vai, é um lugar que você já está. Nós já estamos em eternidade. Nós já podemos desfrutar da vida eterna, irmão. Nós não tememos mais a morte. Nós não devemos mais temer a morte. A morte foi vencida e até ela sabe que tem data para acabar. Jesus venceu a morte. Todo mundo pensou que a morte tinha ganho dele naquela cruz. Por 3 dias, Jesus esteve morto. Mas no 3º dia, a pedra rolou. E ele saiu vivo de lá. Você imagina o que a morte pensou, irmão? Ué, eu matei esse cara. Ele venceu a morte. Ele venceu a morte, irmão. Versículo 9. É por eles que eu peço. Não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Precisamos orar pelas pessoas, irmãos. Como têm sido as tuas orações? Só vem a mim, vem a mim, vem a mim. Você tem um propósito nessa terra. Sabe qual que é o teu propósito? Viver pelo outro. Discipular o outro. Ensinar aquele que está há menos tempo na caminhada que você. Quando Pedro foi chamado, quando Jesus já tinha ressuscitado, ele tem um encontro com Pedro. E ele fala: Pedro, você me ama? Claro que eu te amo, Jesus. Apacenta as minhas ovelhas. Quer provar que ama Jesus de verdade? Apacenta as ovelhas. Cuida daquelas 9 vidas que precisam de auxílio. Se prepara para cuidar das 100. Eu oro sempre, irmão, para que o ministério cresça, para que os jovens multipliquem. E um dia Deus me disse assim, ó, se eu mandar, quem cuida? Forma um corpo de líderes. Te prepara. Se eu mandar hoje, vocês não têm estrutura para o crescimento. E eu estou tentando, irmão. Com as pessoas que eu conheço, cara, vamos desenvolver, vamos ler a Bíblia, vamos fazer curso, vamos em frente, vamos orar junto, vamos consertar o que precisa ser consertado. Porque a partir do momento que você assume essa responsabilidade, as outras coisas na tua vida ficam secundárias. Não temos mais tempo para brigar em casa. Sério, irmão. A gente tem uma vontadinha de brigar lá, mas amor, vamos ter que fazer as pazes, nós precisamos lá cuidar dos jovens, nós precisamos lá cuidar dos casais, precisamos ir para o GV, precisamos pregar. Não tem tempo mais para isso. Quer ter a tua vida transformada? Assuma a responsabilidade pelo outro. Jesus veio com uma missão muito grande, cuidar de 12 homens e transformá-los em pessoas que viriam a mudar o mundo.
Ao ponto de em Atos está escrito assim, ó, aqueles que estão mexendo com o mundo chegaram até aqui. Nós temos uma missão, irmãos. Levar o nome de Jesus para o maior número de pessoas, mas também de cuidá-las, de apacentá-las. Em nome de Jesus. Quem está me entendendo? Versículo 11. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. É para a gente estar no mundo, irmão. Só que influenciando, não sendo influenciado. Quem viu o vídeo da Aline Barros, a cantora lá? Vocês viram? Ela está lá no Altas Horas, lá no programa da Globo, sentada, ela e o marido dela, é bem engraçada a cena. E a mulherada rebolando, os homens rebolando e tudo e tal, e ela sentada assim, ó. No mundo. Só que não estava sendo influenciada. Eu vou ficar aqui no meio de vocês. Vou falar quando for preciso, eu não assisti a entrevista, mas ela deve ter falado alguma coisa, né? Ou cantado, sei lá. Sentada, tranquilo. O pessoal rebolando na cara dela, e ela, beleza. O marido ali, ela ali. Não peço que os tire do mundo, mas livra eles do mal. Que eles sejam influência no mundo. Que eles sejam voz no mundo. Nós temos que orar para os nossos jovens serem voz lá na faculdade. Sejam voz nos colégios. Nós temos que ter voz no nosso trabalho. Nós não podemos ser influenciados pelo ambiente do trabalho, de promiscuidade. Nós temos que ser influenciadores. Quando a gente chegar, a piada suja tem que parar. O comentário das outras mulheres tem que cessar. É assim que nós temos que ser. Nós carregamos uma autoridade, irmão. Precisamos começar a exercê-la. Com muita humildade. Influenciando. Influenciando. Versículo 13. Mas agora eu vou junto a ti. Eu estou cumprindo o meu chamado e estou voltando para o meu lugar. Mas olha só o que Jesus vai falar. E nós já caminhamos para o final. Falo no mundo para que eles tenham a minha alegria. E sejam completos nessa alegria. Jesus está dizendo aqui que o único que vai proporcionar alegria e completude é Ele. Não tem outro lugar que você possa encontrar alegria. Você não vai conseguir. Nem em relacionamento, nem em casamento, nem em paternidade, nem em maternidade. É só nele. Droga pode te dar uma alegria momentânea. Bebida pode te dar uma alegria momentânea, mas ela não vai durar para sempre. Agora em Jesus, nele não tem sombra de variação. Só que essa alegria é dos avessos, irmão. Bem-aventuranças. Bem-aventurados, felizes. Assim como o Jorge disse, de Salmo 1. Bem-aventurado quer dizer feliz. Feliz é aquele que é misericordioso, porque alcançará a misericórdia. Feliz é aquele que é manso, teve as suas emoções amansadas. Sabe aquela pessoa que você chega todo nervoso e tal, a pessoa está zen. Viu, eu sou manso. Porque herdarão a terra. Bem-aventurados os pobres de espírito, felizes são aqueles que sabem que não tem nada. Sua dependência é total em Jesus. Bem-aventurados os pacificadores. O que é ser um pacificador, irmão? É onde ele chega, a paz reina. Acabou a discussão, acabou o ânimo exaltado. Sabe aquela pessoa que você quer ficar perto dela o tempo todo? Que ela transmite uma paz. Feliz é aquele que é um pacificador, porque será chamado filho de Deus. Abra lá em Mateus 5. Olha o que é ser alegre para Jesus. O que é ser feliz para Jesus. Versículo de número 10. Sabe quando você vai ser alegre de verdade? 5:10. Mateus 5:10. Mateus 5:10. Bem-aventurados, felizes, alegres, completos, vocês serão quando forem perseguidos por causa da justiça. Por causa de Jesus, por causa dessa mensagem, se você for perseguido no trabalho, no colégio, na faculdade, na rede social, aí sim você vai ser feliz.
Nós estávamos conversando com o Kaique faz 2 ou 3 meses que está na igreja. Eu falei assim, Kaique, te prepara para a perseguição. Falei ou não falei? E às vezes a perseguição vai vir dos familiares. Cara, eu sei quem você é de verdade. Eu sei que você pecava. Viu, você não é tudo isso aí que você está falando, não. Viu, as pessoas lá pensam que você é santinho, mas eu sei que você não é santo. Te prepara para a perseguição. Te prepara para muitos amigos virarem as costas. Te prepara para as acusações. Você não é o santarrão aí, ó? Alegria, Jesus falou assim, ó. Alegre vocês serão, versículo 11. Quando por minha causa os insultarem e os perseguirem. E mentindo, disserem todo mal contra vocês. Ei, vão mentir contra você. Te prepara. Vão inventar coisas a teu respeito. Vão fofocar de você. Vão falar coisas que você não disse. Te prepara. Que aí sim você vai ser feliz. Então se alguém está fofocando de você, fica feliz. Estou cumprindo meu chamado, estão falando mal de mim. É isso que está escrito. Alguém tem uma outra interpretação? Jesus está falando isso. Quando inventarem calúnia sobre você, aí sim você vai ser feliz. É uma alegria e felicidade ao contrário, não é? Sabe o que é ser feliz para Jesus? É alguém te bater na cara e se oferecer a outra. Sabe o que é ser feliz para Jesus? É alguém te explorar durante 1 milha e você falar, cara, sabe de uma coisa? Vou andar mais uma. É abrir mão. É não ter razão. É se calar, às vezes, quando você tem todas as respostas para dar. Você se calar. Uma vez eu tive um entreveiro aqui na igreja, que eu precisava resolver, isso faz uns 6 anos já. E eu tinha todas as respostas, porque eu achava que eu estava certo. Eu tinha todos os versículos decorados. Eu falei, eu vou humilhar essa pessoa na Bíblia. Vou falar como ela está errada mesmo. Isso aconteceu, irmão. Depois pergunta para a Jana. Aí quando eu estava indo para lá, pastora Tereza, sabe o que o Espírito Santo falou? Eu ia lá resolver lá a situação, a treta. Aí o Espírito Santo falou assim, hoje você vai ficar caladinho. Você não vai falar nada. Eu falei, não, Espírito Santo, mas eu tenho todos os versículos, eu vou humilhar essa pessoa. Eu vou apavorar, o senhor vai ver, o senhor vai ficar orgulhoso de mim. Tanto que eu sei de Bíblia. Pois é, mas hoje você vai ouvir calado. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Eu fui, irmão, fui humilhado. Dei vontade de chorar. Não foi fácil. E a pessoa me humilhou, porque você é isso, porque você é aquilo, você quer ser o certinho, você quer ser o perfeitinho. E o Espírito Santo aqui, ó, caladinho. Ainda vai levar uma oferta ainda. Só que nisso Deus curou muitas coisas da minha vida, tratou muitos frutos, mansidão, longanimidade, domínio próprio. Porque se nós pedimos frutos para Deus, você quer ter fruto de Deus? Fruto do Espírito Santo? Bondade, paz, alegria, mansidão, longanimidade. Querem? Te prepara para a prova. Você quer ser longânimo? Vai vir muita situação para você exercer longanimidade. Você quer ter domínio próprio? Te prepara para as pessoas tirarem você do sério. Você quer ser bondoso? Te prepara pessoas que vão chegar do teu lado para te explorar. Você quer ter alegria de Deus, não a alegria que o mundo prega? Te prepara, irmão. Que vai ter situações que vão querer te tirar da alegria. Se você lê o livro de Jó, você acha assim, que injustiça. Pô, o cara era reto, ofertava, ia para o culto, não faltava um culto, participava do louvor, ajudava na conferência de mulheres, ficava no estacionamento, ofertava pelos filhos, chegava apóstolo, eu vou fazer mais uma oferta aqui, amém, pelos meus filhos, se eles vierem a pecar, vou fazer uma oferta aqui. Era um cara reto ou não era? Era um cara top ou não era?
Só que tinha coisa para ser tratada na vida dele. E um dia Deus reúne todos os seus filhos e vem Satanás lá. Eu falei isso no grupo de vida essa semana. Aí Satanás entra, escuta a reunião, e está escrito na palavra, lá em Jó 1. Quando ele está saindo, Deus pega ele pelo colarinho e fala assim: você tem visto meu servo Jó? Está escrito ou não está escrito? Foi Deus que incitou Satanás para se levantar contra Jó. Você tem visto meu servo Jó? Cara reto, top, temente a Deus, top. Com tudo que ele tem, filhos maravilhosos, dinheiro, reconhecimento, poder, até eu que sou Satanás serviria. Toca nas coisas dele, quero ver se ele continua assim. E o diabo tocou em tudo, irmão. Até os filhos dele morreram. Depois você vai ler a história. No final, Jó está totalmente transformado no sofrimento. E ele fala uma das frases que eu acho mais lindas da Bíblia. Antes, eu fazia culto, ofertava, ia para a igreja, mas te conhecia só de... E agora, os meus olhos te veem. Agora eu tenho intimidade contigo. Agora eu sei que o Senhor é de verdade. Não só daquilo que pregam para mim, não só daquilo que me ensinam, mas eu tenho intimidade contigo. E a minha oração para Jesus é essa: Jesus, eu não quero falar apenas aquilo que está escrito, eu quero ser uma testemunha daquilo que o Senhor fez na minha vida. Eu era cego, agora eu enxergo. Eu era pecador, mas agora estou num caminho de santidade. Eu quero ser uma testemunha tua. Eu quero, como foi Abraão, irmãos, ser chamado de filho, de amigo de Deus. Amigo de Deus. Esses dias eu ouvi um reel desse do Instagram. Os caras estavam orando lá, fazendo oração, um culto e tal e tal. E chegou um senhorzinho, que estava lá no culto, um missionário americano, pegou o microfone e fez uma oração bem simples. Senhor Deus, é teu amigo fulano que está falando. Cumpre no Brasil as profecias que o Senhor tem liberado para essa nação. Irmão, não ficou ninguém de pé na igreja. Não sei se alguém ouviu esse rio aí. É teu amigo Marcel que está falando aqui. Muda aquela vida, Senhor. Ajuda aquele casal. Ajuda o fulano. O ciclano está precisando de uma cura. O fulano está precisando de uma orientação. O apóstolo está precisando daquilo, o apóstolo está precisando daquele outro. É teu amigo Marcel que está falando. Só que uma amizade só se constrói, irmão, com tempo de qualidade. Quer ser amigo de Deus? Tira tempo com Ele, irmão. Tira tempo com Ele, tempo de qualidade. Reflete na palavra dEle. Estuda a palavra dEle. Ore, em nome de Jesus. 15, para nós acabarmos. Não peço que os tires do mundo, mas que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Pai, transforma eles à luz da tua palavra, Senhor. É isso que ter uma vida livre, uma vida leve. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Nós somos enviados ao mundo, irmão. 19. E a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Não peço, agora você tem que dar um glória. Porque Jesus podia ter parado a oração aqui, irmão. E estava tudo bem. Estava tudo certo, seria a oração mais linda do mundo. Mas Ele quer te alcançar. Olha o que Ele diz no versículo 20. Não peço somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer no meu nome. Essa oração te alcançou, irmão. Essa oração, ela viajou 2000 anos para te alcançar. Por isso que você está aqui hoje. Mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio das palavras que eles falarem, a fim de que todos sejam um.
Nós somos um. Jesus não vai voltar para buscar o Marcelo. Jesus não vai voltar para buscar a Vivian. Ele vai voltar para buscar uma igreja. Um corpo. Uma noiva. Por isso nós precisamos ter comunhão. Por isso nós precisamos deixar de lado as nossas diferenças. Nós precisamos nos perdoar. Nós precisamos ter tempo de qualidade uns com os outros, irmão. Nós precisamos conhecer uns aos outros e ajudar uns aos outros. Aqueles 9 que estão chegando, muitos já são crentes há muito tempo, amém? Mas tem alguns ali que eles não sabem ainda como é o proceder. Eles precisam ser inseridos no corpo. Algum daqueles ali é um pé, é uma mão, é um coração, é um estômago. Você precisa agora aprender a caminhar. E a responsabilidade é nossa. É isso que ter uma vida livre e uma vida leve. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu vou usar uma frase que a minha esposa usou aqui ontem. O mundo só crerá em nós e em Jesus em primeiro lugar, quando nós nos tornarmos um. Um só jeito de falar, um só jeito de pensar, um só jeito de caminhar. E quando tiver várias visões sobre os assuntos, o mundo não vai reconhecer. Mas agora, quando ele se encontrar com um cristão verdadeiro lá no trabalho, depois ele se encontra com um cristão verdadeiro lá na faculdade, ele fala, pô, peraí, vocês falam só uma língua? Vocês falam só uma coisa? Mas às vezes essas pessoas estão se encontrando com um cristão verdadeiro no trabalho, quando chega na faculdade aquele cristão é meio mais profano do que os ímpios. Precisamos ter só uma voz, a voz da santidade. A tua palavra tem que ser palavra que edifica o outro. Se não for para edificar, não fale, irmão. Se não for para edificar a vida, se cale. E para nós acabarmos, de verdade agora. Vou até pedir para você ficar de pé, que daí parece que está acabando. Abram lá suas Bíblias em Mateus 11. Mateus 11, 28. Pode ser que essa noite você tenha situações para tratar. Pode ser que nessa noite você está com uma dor muito grande no seu corpo. Mas pode ser que essa dor não seja uma dor no corpo, seja uma dor na alma. Pode ser que você está sofrendo um luto. Pode ser que você está sofrendo por causa de um pai, de uma mãe. Você está sofrendo por causa de um filho que está afastado. Está sofrendo por alguém que você precisa liberar perdão, mas não consegue. Você está sofrendo porque você magoou alguém e não sabe como ir lá e resolver essa situação. Pode ser que você não tenha expectativa nenhuma. Pode ser que pessoas colocaram pesos em cima de você. E você chega a caminhar encurvado, porque esse peso é muito grande. Pode ser que você não está conseguindo nem avançar e você está com uma agonia no coração, porque amanhã é segunda-feira, você teve 4 dias para descansar e agora tem que voltar para aquele trabalho. Para aquele chefe que não te respeita, aquele chefe que abusa de você em algum sentido, seja em palavras, seja fisicamente. Seja que você não esteja feliz com aquele trabalho, com a profissão que você está seguindo. Enfim, existe um peso sobre as tuas costas. E você não está conseguindo viver uma vida leve e uma vida livre. Mas olha o que a palavra do Senhor diz. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês aí sim alcançarão descanso para a sua alma. Sabe aquele anseio que o salmista disse que a alma dele ansiava por algo que ele nem sabia o que era? Essa resposta é Jesus Cristo. Ele vai dar descanso para nossas almas, para os nossos desejos, para os nossos anseios, para os nossos sofrimentos, para as nossas amarguras.
para nossas dificuldades, Ele vai dar. Ele não está prometendo aqui carro, casa, casamento, reconhecimento. Ele está prometendo aquilo que você precisa de verdade. Descanso para a tua alma. Aí sim você vai ser pobre de espírito, manso, pacificador, limpo de coração. Aí sim você vai ser alegre de verdade. Olha só que lindo. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmão, não é para você ficar sem jugo, é para você dividir o jugo com Jesus. Sabe o que é assumir um jugo? Em outras palavras, assumir responsabilidades. E nós vamos orar sobre isso essa noite, para que você encontre em Jesus a verdadeira alegria. A alegria que ninguém pode tirar, irmão. Ninguém, nada, nem a morte pode tirar essa alegria de você. Nada, porque a morte já foi vencida. Você pode falar, mas Marcel, você não sabe quem que eu perdi. Realmente eu não sei, irmão. Mas a palavra de Deus diz que Ele venceu a morte. E se essa pessoa que você sofre, às vezes um luto, e não consegue curar, morreu em Jesus, você vai se encontrar com ele ou com ela. Você vai poder dar um abraço nele, um abraço nela. Ele venceu a morte, irmão. Não tem nada que Ele não possa resolver na tua vida. Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor meu Deus, aqui está a sua igreja, papai. Ela está aqui, Senhor, porque algo não deu certo, Pai. Ela tentou de várias maneiras, Senhor. As pessoas que estão aqui tentaram em coisas, em relacionamentos, em bens, patrimônio, e não conseguiram, Pai, preencher o vazio das suas almas. E muitas das pessoas que estão aqui estão com um peso, Pai, nas costas, ao ponto, Pai, de os seus ombros estarem rígidos, porque esse peso é muito grande. Mas nós lemos na tua palavra, Pai, palavras suas, Mateus 11, 28, 30, que se nós fôssemos ao Senhor, o Senhor ia nos alcançar. Pai, nós estamos clamando a Ti agora. Nós estamos clamando ao único que pode dar sossego à nossa alma, descanso à nossa alma. Pai, nós clamamos por cada vida que está aqui, Pai, que estão sofrendo, Pai, uma angústia na alma, que eles possam confiar 100% em Ti, Jesus. Alcança eles agora, Pai. Alcança eles, meu Deus. Quando eles deitarem a cabeça no travesseiro, Pai, que eles venham descansar, Pai. Assim como o salmista diz que ele colocava a cabeça no travesseiro e ele descansava, porque o Senhor guardava o sono e dava as bênçãos enquanto ele estava dormindo. Pai, abençoa essas pessoas aqui enquanto eles estiverem dormindo essa noite. Que eles tenham uma noite, Pai, Pai, de descanso, de alegria, que nada venha tirar o sono deles, Pai. Nenhuma meta a ser batida, nenhuma preocupação, nenhum problema, Pai, venha tirar o sono deles nessa noite, Pai. E se alguém aqui, Pai, sofre com insônia, que essa insônia vá embora no nome de Jesus agora. Quando eles deitarem a cabeça no travesseiro, eles vão dormir e descansar, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nós não aceitamos essa situação na vida dos nossos irmãos. Que eles, quando se deitarem, descansem. Que eles deitem sobre pastos verdejantes, Pai. Que eles escutem as águas tranquilas, Pai, que o Senhor nos coloca. Em nome de Jesus. Aleluia.